Nova Era, parte 2, capítulo 5. Era uma manhã escura de inverno, no pátio, praticamente noite, e só as lâmpadas diante dos ícones que ocupavam todo o canto da parede dianteira inundavam de luz suave e dormente a cela da Madre Superiora do Mosteiro Feminino de Assunção, um quarto espaçoso de mobília simples. Junto à mesa, numa poltrona funda cercada de almofadas, estava sentada a superiora, Madre Porfíria. Era uma mulher de idade, magra, uma existência movimentada. Lhe havia ressecado o rosto, mas nos olhos afundados ainda faiscava uma chama jovem. O olhar era cheio de bondade. Junto à enferma, prodigalizando cuidados, estava uma jovem irmã, que acabara de lhe dar um chá de ervas e lhe envolvera ansiosamente os pés com um cobertor de lã. Neste instante, cuidadosamente, entrou na ponta dos pés uma noviça e anunciou que de Moscou obsequiou-se vir o príncipe Danila, com a filha, pedindo se possível ser recebido sozinho. Vá, minha irmã, e fique com minha sobrinha, enquanto eu falarei com meu cunhado. Faça-no entrar imediatamente, disse a superiora. Alguns minutos depois, a porta se abriu e em seu limiar assomou-se a alta figura de Danila. Ele se aproximou da enferma e beijou respeitosamente a mão branca e diáfana da superiora, a abraçá-la. Como estou feliz em encontrá-la melhor do que imaginava. A carta da irmã Rafaela deixou-me preocupado quanto à sua saúde, disse o príncipe, sentando-se no banco ao lado da enferma. É verdade. Tive uma violenta crise cardíaca. Fiquei, inclusive, com perda da memória, de modo que assustei as irmãs, mas graças à infusão preparada pela irmã Margarida, boa conhecedora de ervas medicinais, a crise passou mais rápido do que o esperado. Estou me sentindo bem melhor e agora me arrependo por tê-lo preocupado inutilmente, ainda que Danila esteja muito feliz em revê-lo junto com a filha. Bem, de qualquer forma, eu queria visitá-la nesta morada, pois preciso conversar com você. Necessito de alguns conselhos. Infelizmente, não quero correr o risco de cansá-la com minhas lamentações, disse o príncipe suspirando. Madre Porfíria lançou um olhar perscrutador e condolente sobre ele. Fale abertamente. Sinto-me bem e o coração me diz que você necessita de um bom conselho e de palavras de consolo. Espere um pouco, antes de começar a conversa. Lá fora deve estar um gelo. Aguardemos para que nos tragam um chá com mel e ervas, durante o qual você me põe a par do assunto. Neste instante, entrou uma noviça com uma bandeja nas mãos, na qual se viu uma xícara de chá com 2 pratos, um com frutas cristalizadas, outro com biscoitos. Após depositar a bandeja sobre a mesa, a noviça retirou-se. Dando um gole do chá, Danila apoiou os cotovelos sobre a mesa, descansou a cabeça no braço e, subitamente, ele se retesou e disse em voz surda: Como é duro ter de lhe falar isso, sem contar um pressentimento ruim que me assalta. Só Deus sabe o quanto sofro. O demônio da estrangeirada tomou conta da minha família e semeou a cisânia em casa, onde antes tudo era paz e decência, transformando os filhos em inimigos do pai. A Madre Superiora estremeceu e persignou-se. Você deve estar exagerando, Danila. O príncipe deu um sorriso amargurado. Oh, não. Se você soubesse o que está acontecendo lá em casa, minhas palavras não a surpreenderiam. Chegaram os tempos profetizados. O anticristo sacode a sua tocha diabólica e conclama os estrangeiros para acabar conosco. Estes feitos lobos famintos invadiram o país e roem a nossa fé e dignidade. Não bastasse isso, a minha irmã Ana Petrovna, uma velha idiota, abraçou irrefletidamente a moda e bestificou-se. Deixou a casa de pernas para o ar, enfia-se feito maluca, em chapéus monumentosos, desfila com sapatos em que vive tropeçando e convida para sua casa sabe lá que tipo de gente. Um barbeiro francês, dizem, é seu amante. Está claro,
Logo ele limpará todo o seu dinheiro e arruiná-la finalmente. Pode acontecer até que se case com ele. Se chegar a esse ponto de loucura, imagine o que mais pode acontecer. Ficasse ela com suas sandices, até não me importaria, mas é que a irmãzinha corrompeu os meus 2 filhos. Arteme, esse já assimilou da estrangeirada tudo o que há de pior e sobrepujou-se a ela. Engalanou-se num cafetã alemão de vassalagem e torpidade humilhantes, perdendo sua dignidade de boiardo russo. Para a pátria agora, ele não é mais nada, um homem inútil, enquanto eu estou impotente, pois ele não só despreza o meu poder paternal, mas me odeia e quase abertamente me chama de ultrapassado, de velho tolo, incapaz de compreender todas as maravilhas dos novos tempos. Tenho a impressão de que ele está trabalhando contra mim, querendo me arruinar e de uma hora a outra temo ficar em opala e até ser desterrado. Não estará você vendo as coisas sob um prisma sombrio? Como poderia um filho procurar prejudicar o próprio pai ou denunciá-lo? Interrompeu a superiora, investigando-se lívida. Você acha isso impossível? Hoje não há nada de impossível, mãezinha, já que as tradições antes respeitadas por séculos estão sendo aniquiladas e espezinhadas. Hoje está na moda difamar os nossos velhos costumes, cuspir em tudo que é sagrado e lamber as mãos dos estrangeiros. Danila passou a mão trêmula pelos cabelos densos e esbranquiçados, e em sua voz ouviram-se lágrimas quando ele disse: aguarda-nos a escravidão, e peias bem maiores do que agora, quando na Rússia não haverá lugar para os russos, enquanto os caninguiceres, monses e lefortes e outros bandos de vagabundos lançarem suas fundas raízes aqui, mandando no destino da nossa terra. A estrangeirada se enfeitará em ouro e zibelina, enquanto a nobreza russa usará pele de lebre pintada. Ele silenciou e, passando a mão na testa, prosseguiu. O sofrimento pela pátria desditosa abafou, como vê, o drama familiar. O que mais me dói é quanto a filha que adoro, Helena, imagem viva da minha inesquecível esposa. Ana e Arteme fazem de tudo para bestificá-la e já conseguiram resfriar seu coração a Glebe. O digno e probo jovem já não é de seu gosto, pois veja só, ele também é ultrapassado, é muito mujique, não sabe cavalgar e rodopiar de salto alto, e é pretensioso e demais selvagem para dar valor às novas indumentárias em que ela desfila nua diante de homens. Canalhas! Ana com Arteme enfiaram em sua cabeça casar-se com um aventureiro alemão, chamado Dorfgame. E quem é esse vagabundo maquilado e descarnado lá na sua terra? Penso que ele não passe de um salafrário, que simplesmente quer o rico dote de Helena, pois sei de fontes fidedignas que ele pega de Arteme e de outros idiotas dinheiro emprestado, que evidentemente jamais paga, e depois de limpar Helena vai destratá-la, pode até matá-la ou expulsar de casa, pois quem deles vai querer protegê-la? Por enquanto, eu a protejo e não permitirei esse casamento, mas talvez amanhã eu seja afastada e ela seja obrigada a ficar noiva. Ontem Gleb rompeu com ela. Presinto, irmã, como presinto, que ficarei sozinho na minha velhice, abandonado por todos, e ao invés de ter netos do nobre sangue dos boiados, terei monstrinhos alienígenas que abominarão tudo o que é nosso, inclusive a mim mesmo. Esse tipo de casamento frutificará por todos os lugares, pois o próprio czar incentiva, e o sangue estrangeiro vai infiltrar-se cada vez mais e fará crescer russos novos, imprestáveis para a pátria, que a destruirão e venderão aos inimigos. Aconselha-me o que fazer, como agir. A Madre Superiora persignou-se. Sim, irmão, Deus investiu de uma enorme provação e é verdade, quando você diz que chegarão os tempos de Anticristo, já que os próprios filhos se insurgem contra os pais e a vergonha esconde-se atrás da máscara da dignidade. Estamos velhos
e não veremos, graças a Deus, a desgraça iminente. Já se pode sentir que algo nefasto e mau está em curso, profetizado por sábios. Sabe, aqui mora conosco uma vidente. Já faz uns 20 anos que ela está enclausurada. Seja verão, seja inverno, numa cela que mandou construir atrás da cerca. Alimenta-se apenas de água benta e do pão eucarístico e reza dia e noite. Deus a abençoou com uma dádiva. Ela cura os doentes e às vezes prevê o futuro. No ano passado, ela trancafiou-se de repente e enxotou irada todos que a procuravam. Alguns meses atrás veio toda em lágrimas e exigiu que lhe prendessem os pés e as mãos em grilhões. Desde então, todas as manhãs, ela escancara a porta e as janelas em sua cela. Põe uma carapuça idiota na cabeça. Coloca 3 espantalhos na porta da entrada. E quando alguém entra, principalmente gente humilde, ela grita: Olhem, olhem, cristãos, como me aprisionaram. Estão ouvindo o tilintar das correntes da escravidão. É o aviso do juízo final. Tirem sua última camisa e dêem aos estrangeiros e depois chorem e lamentem-se. Não estou ouvindo o choro e os gritos do povo testado por Deus? Resistirá ele contra o mal? Será firme a sua fé? Quis Deus contar seus fiéis, leais a ele, que não se deixarão atrelar à carruagem triunfante de Satanás? Acredite, Danila, eu fiquei arrepiada quando a ouvi, concluiu a Madre Superiora. O que você me conta? Parece que o vaticínio que ouvi dos lábios de Varnava, seu conhecido. Ele também profetizou desgraças, observou o príncipe suspirando. Se me permitir, irmã, quero visitar a venerada Prascóvia. Talvez ela me diga o que fazer. Vá, vá. A irmã Maria o acompanhará, enquanto falarei com Helena. Quanto à minha sobrinha, veio-me um pensamento e, se Deus quiser, talvez eu consiga ajuizá-la e demovê-la desse insano casamento com aquele asqueroso. Pelo menos uma desgraça a menos. Queira Deus. Agradeço por sua ajuda e participação. Danila despediu-se e saiu. Um quarto de hora depois, na sala da superior, entrava Helena. Ela estava branca, embaraçada e de cabeça baixa, quando se aproximou da tia em passos indecisos. Depois de abençoada, ela beijou a mão da enferma. Sente-se juntinho de mim, disse Madre Porfíria, em voz meiga e baixinha. Está sofrendo, eu vejo. Seu pai me disse que há muita divergência entre vocês. Diga toda a verdade. Talvez os meus conselhos sejam de ajuda. Ela abaixou de joelhos diante da tia, envolveu-a com os braços e se pôs a chorar. A madre deixou-a desabafar, afagando-lhe a cabeça. Ah, querida titia, estou tão infeliz e não sei o que faço. Queria ser livre. O barão Dorfgame me fascina, mas ao mesmo tempo perdi a paz e sinto muito ter magoado Gleb, que não me quer mais por esposa. Madre Porfíria pegou meigamente pelo queixo da sobrinha, levantou-lhe a cabecinha baixada e olhou meditativa e reprovadora nos olhos da sobrinha, cheios de lágrimas. Não sabe o que fazer. Seu coração está angustiado porque está em jogo a questão mais importante na vida de uma mulher. E então ela apontou para um grande ícone de Nossa Senhora. Pediu você conselho a ela, a protetora e consoladora de todos os sofredores. Verteu você diante dela em oração ardorosa todos os seus sofrimentos espirituais e as dúvidas que se lhe instalaram. Implorou você para ela afugentar o espírito do mal que a seduziu a cometer um erro irreparável. Orou você a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para livrá-la da tentação. Eu orei, tia, mas a Virgem Santíssima não me respondeu, balbuciou Helena perturbada. Não, minha criança, os nossos protetores celestes sempre respondem, e a sua voz é a voz de nossa consciência. Mais frequentemente, somos nós mesmos que não gostamos de ouvir a conselheira constrangedora. Pergunte então a você mesma. Merece a aprovação de Deus e da Nossa Senhora aquilo que você tenciona fazer? Você se indigna e se rebela contra a vontade do Pai e quebra a palavra dada ao noivo. Mal saíra você da puberdade e já conta na consciência tantos pecados. E em prol de quem
Você quer abdicar pelo pai que ama ardentemente e deixar a pátria, em prol de um estrangeiro, que a levará aos rincões longínquos, onde ficará sozinha e onde não ousará ficar genuflexa diante da Mãe de Deus e acender uma lâmpada diante do ícone? Não, não, tia. O barão é um homem cortês e respeitoso no tratamento. Ele está perdidamente apaixonado por mim e será meu escravo e não meu amo. A Tiana me disse que eu levarei lá minha vida de rainha. Terei uma posição elevada junto à corte do duque, seu soberano. Ou talvez nós ficaremos aqui caso o barão receba um posto na Rússia. A tia diz que eu perderei a sorte grande se não me casar com aquele homem distinto. E você ama ao menos esse cavalheiro, o qual parece estar mais preocupado com seu dote? Já nem isso, ele é muito rico. Não obstante, chegou a meus ouvidos que ele parece estar devendo ao seu irmão e a muitos outros, mas como percebo, a sua alma está perturbada pelo demônio, que quer arruiná-la. Assim não vou persuadi-la. Quero que você converse com uma testemunha sobre esses seus granfinos alemães tratam as mulheres russas. Você se lembra da minha afilhada, Elisaveta? Acrescentou ela ao ver a surpresa de Helena. Ainda que ela seja mais velha que você, vocês, parece, eram muito amigas na infância. Como poderia esquecê-la? Um tempo ela habitou neste mosteiro. Depois um tio seu ficou com ela e ela mais tarde se casou com um estrangeiro. Justamente, seu tio Grigori é um grande admirador de todos os modismos atuais. Sua casa borbulha de toda uma espécie de aventureiros estrangeiros que para cá se aboletaram para ensinar-nos a sabedoria, o tratamento cortês e simultaneamente a descrença e o ócio. Bem, entre esses iluminadores havia um certo alemão, uma pessoa, como diziam, de origem nobre e além disso rica. Ele começou a cobiçar então a nobre e bem airosa herdeira. O titio, incentivado de cima, tentou convencer a Lisa a se casar com aquele vagabundo. Algum tempo depois do casamento, esse anunciou que negócios inadiáveis pediam sua volta à Alemanha. Uma parte de propriedades e terras foram vendidas e todos os bens móveis foram pegos precavidamente. Foram 70 carros levando, naquele tempo, os utensílios valiosos de prata, brocados, veludos, jóias e tapetes orientais. Não dá nem para imaginar o que tinham. Só de bagagem, sem contar o dinheiro, era um enorme patrimônio. Foi assim que ela viajou daqui. Há uns 6 meses atrás, ela voltou e pediu-nos para tomar os hábitos. Vou mandar chamá-la. Ela que conte para você como viveu no estrangeiro e por que voltou ao mosteiro. Helena ouvia a tia lívida, pressentindo algo horripilante. Ela se lembrava bem daquela Lisa, uma filhada viçosa e linda da tia, amada por todos pelo caráter e bondade. O que teria acontecido a ela para se enterrar no mosteiro aos 23 anos? Enquanto a noviça saía para executar as ordens da Madre Superiora, instalou-se um profundo silêncio. Madre Porfíria não quebrava as reflexões da sobrinha e a examinava calada. A vinda da jovem noviça interrompeu as divagações de Helena, e ela, em mudez atônita, olhou para a jovem mulher, pálida e magra, que com a expressão severa e amargurada no rosto, aproximou-se da Madre Superiora. Será esta a antiga arteira, de faces rosadas como a chamavam no mosteiro? Após receber a bênção da superiora, a noviça voltou-se para Helena e estendeu-lhe a mão. Esta se lançou para abraçá-la e a beijou. Eu gostaria, Lisa, que você dissesse a Helena como é bom viver lá na Alemanha. Ela está pretendendo deixar a pátria e casar com um certo barão. A jovem palideceu e recuou, pasma de pavor. Oh, não faça isso, querida. É preferível morrer a entregar-se ao poder dos estrangeiros. Nenhuma escrava é tratada lá no estrangeiro com tanta crueldade e desprezo como a mulher russa. Conte tudo pela ordem, desde que você foi para lá para que Helena compreenda melhor. Interrompeu a Madre Porfíria. Ambas se sentaram junto da superiora e Lisa pôs-se a descrever a sua vida no estrangeiro.
parando a toda hora por perturbação, interrompendo o relato com as lágrimas. Não vou contar a minha vida conjugal com meu marido. Ainda que ela não fosse boa, era suportável. Mas assim que cruzamos a fronteira, seu tratamento comigo mudou drasticamente. Ele tornou-se frio e ríspido, e seu desprezo por mim foi crescendo, à medida que nos aproximávamos de sua cidade natal na Prússia. Por fim, chegamos ao local. Já não gostei da própria casa, com seu telhado pontiagudo, de sua família, então Deus me perdoe, muito menos. Meu marido tinha mãe, 5 irmãos e 3 irmãs, fora 2 parentas velhas que ali moravam. E todo esse bando me odiou desde o primeiro minuto. Eu já conhecia a língua alemã o suficiente para entender isso. Soube também que o meu maridinho não era de linhagem nobre como ele dizia ser. Verificou-se que era filho de um mercador, ainda que respeitável, mas de poucas posses. O Irique, como se chamava o meu marido, era um filho pródigo, levava uma vida dissipada, tinha contraído muitas dívidas e feito muitas tolices, desaparecendo em seguida sem dar notícias. Quer dizer, viajou para procurar a sorte na dadivosa Rússia. Voltando então com todo aquele patrimônio, ele mereceu uma bela recepção em sua pátria, enquanto eu, que trouxe toda a riqueza, nem era digna de sua atenção, apenas de sofrimento. Com sem cerimônia descarada, ele começou a distribuir minhas coisas para os irmãos e irmãs, e o resto que ele achava supérfluo começou a vender e transformar em dinheiro. Tudo era feito sem qualquer remorso, vulgarmente na minha frente, como se eu nada tivesse com aquilo e não tivesse nenhum direito aos bens. Estava tão apavorada e acuada que sofri em silêncio. É impossível descrever o que eu senti e sofri ao ver as zibelinas e armarinhos do meu pai, ou as joias da mamãe, ou então as pratarias da família, sendo apropriados por mãos alheias. Por fim, quando certa vez ele pegou uma taça de ouro salpicada de diamantes, que eu guardava como objeto sacro da família, pois que era o presente do czar Ivan, o terrível, ao meu bisavô depois de Kazan. Então, não aguentei, indignado opus-me, arranquei de suas mãos a taça e disse que não permitiria vendê-la, pois era uma lembrança muito cara. Meu Deus, para quê? Minha sogra, que estava presente e negociava o objeto com 2 compradores, lançou-se sobre mim feito uma bruxa, xingando e batendo-me no rosto. Ela me expulsou do quarto. Fiquei alguns dias doente, com o rosto inchado e dores de cabeça. Deste dia em diante, toda a família se pôs contra mim. Eu era obrigada a trabalhar como a última das escravas, ou ficar sentada faminta enquanto outros comiam. Ou não houve humilhação que eu não tivesse suportado. A narradora foi interrompida por um acesso de pranto, mas dominando a perturbação ela prosseguiu. Assim que chegamos por lá, fomos instalados no andar inferior, num pequeno quarto, onde mal dava para se virar. Depois, não sei por que razão, mudaram-nos para o sótão, ainda que ali fosse mais espaçoso, e de lado houvesse um cômodo para as coisas. Até aquele dia, eu não tinha tirado os meus ícones e então tirei, mas sabendo do que seria capaz a minha nova pátria, eu os coloquei num cantinho, onde acendi uma lâmpada. Esperava que pelo menos pudesse rezar como em casa, mas não foi isso que aconteceu. 2 dias depois, uma das minhas cunhadas, que me vigiava mais que todos, viu os ícones e foi me denunciar. Até hoje tremo toda de lembrar o que aconteceu. Juntou-se toda a matilha. A mãe, principalmente os 2 irmãos, estavam fora de si, por eu ter ultrajado a casa honesta, rigidamente protestante, com ídolos pagãos, e erigir-lhes um altar. Imediatamente a lâmpada foi arrancada e quebrada, os ícones tirados. Urique se pôs a desfechar gargalhadas selvagens e arrancar os adornos salpicados de diamantes e pedrarias preciosas. Isso é porque, dizia, essas tábuas pintadas não precisam de tantas joias. Quando os ícones foram raspados de pedrarias, o seu irmão Gottlieb foi buscar correndo um machado e começou a despedaçar com ele a imagem da Nossa Senhora, de São Sérgio e de São Nicolau Milagroso.
e depois queimou tudo na lareira. Vendo toda aquela profanação e louca de horror e infelicidade, pus-me de joelhos diante deles e supliquei que me poupassem, pelo menos os ícones, ainda que sem caixilhos, mas os monstros apenas riam feito acelerados. Quando então eu gritei a ver os objetos sacros queimando, uma das cunhadas começou a me espancar, enquanto a outra me despejou na cabeça um balde de água fria, para que eu ficasse acalmada. De repente perdi os sentidos. Desde então, iniciei um novo sofrimento. Os meus inimigos resolveram converter-me à sua fé. Além das persuasões da família, começou a comparecer um pregador, fanático, sinistro, que elogiava a pureza e a superioridade da doutrina luterana, execrando a nossa fé ortodoxa o quanto podia. Antes, aceitaria a morte a rejeitar a fé dos meus ancestrais. Durante todos esses sofrimentos, nasceu nosso filho. Todavia arrumaram-lhe uma ama de leite e o mandaram para uma aldeia, para que eu não o contaminasse com meu leite bárbaro e crenças pagãs. De todos os meus objetos sacros, salvou-se unicamente um crucifixo de ouro, com uma partícula da cruz de Gólgota numa corrente de ouro. Diante desse símbolo que eu escondia ciosamente, eu rezava frequentemente à noite, ou quando tinha tempo livre. Oh, como eu suplicava a Mãe de Deus libertar-me do cativeiro ou enviar-me para a morte. Certa noite chorei muito e orei tão fervorosamente que a alma parecia se separar do corpo, e Deus atendeu às minhas preces. São Nicolau apareceu-me em sonho e anunciou: daqui a alguns dias você abandonará a casa impura. Não se aflija, eu ficarei com você e a orientarei. Sobre esta família desabará a ira divina. Quando acordei, em minha alma ressuscitou uma nova esperança. Será possível que dentro de alguns dias eu ganharei a liberdade? Imaginem, então, que certa tarde a minha sogra adoeceu. Seu corpo cobriu-se de bolhas negras de varíola. Incrivelmente rápida, a doença contagiou a casa, acamando todos os membros da família. A enfermidade alastrou-se pela cidade, de forma que acharam que o mal fora trazido por algum caixeiro viajante. Eu estava sendo protegida pela Virgem e não peguei a doença. Compreendi que uma oportunidade para a fuga daquela casa, punida pela mão de Deus, jamais se apresentaria melhor. No entanto, estava muito apavorada e pedi à Virgem Santa que me desse um sinal de seus desígnios. De repente, imaginem só, ouço o tilintar dos sinos e um coral, entoando o cântico dos querubins. Atinei que era um momento aludido por São Nicolau e comecei a arrumar as coisas. Juntando numa trouxa a roupa indispensável, atravessei o quarto do marido. Ele estava delirando, enquanto a criada que cuidava dele estava fora. Tirei debaixo do travesseiro as chaves, destranquei o armário onde ele guardava o meu dinheiro e o resto das joias. Era meu direito pegar dos meus próprios bens aquilo que eu necessitava para a viagem. Apanhei 2 saquinhos com ouro e pérolas da mamãe, dando promessa em ofertá-los ao ícone de Nossa Senhora. Depois, enrolei-me na capa e saí de casa. Ninguém reparou na minha saída. Já sem mim havia muitas preocupações com os restos dos doentes. A noite estava escura, mas andei decidido até os portões da cidade, ainda que não tivesse muita certeza de poder sair dela, uma vez que à noite seus portões eram fechados. Confiei o meu destino ao grande protetor, que me salvou daquela gente. De fato, naquela hora, saía da cidade um mensageiro com uma ordem importante do burgomestre, e os portões estavam abertos. Na escuridão da noite eu consegui escapar. Não longe, ao longo de uma estrada, estendia-se uma floresta densa. Temendo perseguição, resolvi ir pela floresta, margeando a estrada. A escuridão era tal que eu perdi o caminho. Quando me dei conta disso, fiquei dominada de terror, mas essa fraqueza não demorou muito. O crucifixo de que falei estava pendurado no pescoço. Pegando-o nas mãos, rezei fervorosamente. Imediatamente obtive a prova de que uma oração sincera
tinha alcançado o altar da misericórdia divina. Subitamente, naquela escuridão intransponível, fugiu uma luz azul, como que errante e tremeluzindo entre as árvores, indicava-me o caminho. Jamais eu me senti tão claramente sob a proteção celeste como naquela noite. Assim, sem medo ou cansaço, apesar da carga pesada, andei a noite toda e de manhã saí numa grande estrada pela qual cheguei rápido a um hotel. A fadiga pela longa viagem era tão grande que resolvi descansar e assim entrei. No saguão do hotel havia 3 viajantes. Imaginem a minha felicidade. Eles falavam em russo. O mais velho deles revelou-se ser um rico mercador moscovita, um negociante de peles, enquanto os 2 outros eram seus empregados. Assim que o bom velho ouviu meu nome e soube dos meus infortúnios, prometeu me levar de volta a Moscou. Nós nos pusemos rapidamente a caminho. Eu deixei com ele guardados o ouro e as pérolas, que ele me devolveu assim que chegamos. Enquanto estávamos na Alemanha, fiquei apreensiva com provável perseguição. Felizmente, meus receios não se confirmaram, e nós chegamos bem em Moscou, onde a minha querida madrinha me recebeu de braços abertos. E você não se queixou desse patife para o czar? Perguntou Helena atônita e indignada com o relato. Lisa sorriu com amargura em resposta. Fui queixar-me. E o soberano escreveu na minha petição, já que não soube amar sua nova pátria, nem preservar o amor do marido, que venda as terras restantes e entre no mosteiro. Deveria ser submissa e grata ao seu marido, que aceitara vulgar e inculta, para fazer dela uma mulher iluminada. No entanto, ela esgotou a sua paciência e recebeu o que merecia. Oh, Helena, não case com um estrangeiro. Caso contrário, será tão infeliz como eu. É verdade. Deus puniu os meus algozes ímpios. Eu soube, do mesmo mercador que me salvou, que o meu marido e 2 cunhadas morreram. A sogra ficou cega, enquanto o cunhado congelou e depois amputou os braços e as pernas. Está presa ao seu leito de morte. Talvez agora eu consiga recuperar com o dinheiro meu filho e educá-lo na santa fé ortodoxa. Deus queira, mas a minha vida está destroçada e eu tomei os hábitos para que até o final dos meus dias orar a Virgem. Ela se calou e lágrimas ardentes rolaram em profusão por suas faces, pálida e desolada. Helena ouvia e, sem mais se conter, também desabou em pranto. O que eu vou fazer, meu Deus? Balbuciou ela em voz entrecortada, como que se sufocando. O que vou fazer? Artemi com a minha tia estão me assediando com esse casamento. E Gleb me rejeitou. Não sou mais sua noiva. Reze e tenha fé em Deus. Ele lhe mostrará o caminho e a levará à salvação. Deus a está testando, minha criança. E você deve se submeter à sua vontade e orar. Só orar. Somente as lágrimas e sofrimentos nos depuram, libertando-nos do azáfama cotidiano e tornando-nos dignos da morada celeste. A voz da Madre Superiora soava imperiosa e severa, como que para dar ênfase às suas palavras. Ela depositou a mão na cabeça de Helena. A moça ajoelhou-se e, apertando-se ao peito da tia, sussurrou: Tem razão, tia. Que seja feita a vontade de Deus. Orarei com todas as forças de minha alma e pressinto que o caminho certo é obedecer à vontade do Pai. Capítulo 6. Triste e cabisbaixo, seguia Danila a noviça que o levava a Madre Prascóvia. De súbito, num cruzamento das veredas, ele estacou. Olhou para o lado e, tirando o gorro, inclinou o talhe em reverência, tocando com as mãos na terra. A alguns passos, estava sentada no banco lateral uma monja, descansando as mãos sobre as muletas. Como está Czarina Marfa? A monja levantou a cabeça e olhou severamente para Danila, mas imediatamente o seu rosto desanuviou-se. Ah, Danila, como vai, príncipe? Já com um sorriso ela perguntou, meneando amistosamente a cabeça. Logo se vê que você é um homem de preceitos antigos, não dos novos, pois que me chama a minha órfã e perseguida, de Czarina, ou, ainda que eu seja filha do czar, a mesma, não sou mais czarina, mas simplesmente uma rebelde presa.
Margarida e só veio visitar a nossa madre enferma, Porfíria. Parece que ela ficou melhor depois da minha infusão. Graças a Deus está melhor. Deixei minha filha com ela para receber uns conselhos. Estou indo receber uma bênção da madre Prascóvia. Vá, vá, isso é bom. A anciã é digna e muito inteligente. Há tempo de sobra. Sente-se aqui comigo para conversarmos. Neste interim, Maria veio perguntar se a seta já não se recolheu. A noviça fez uma reverência e retirou-se. O príncipe sentou-se ao lado da monja, Mafa, filha do czar, o pacificíssimo das primeiras núpcias. Era uma mulher de estatura média, de cerca de 50 anos. Seu rosto cheio e viçoso, emoldurado por gorro de pele, estava corado do frio, e os grandes olhos castanhos inteligentes fitavam pensativamente o interlocutor. Já havia um ano que ela fora mandada pelo irmão Pedro ao monastério feminino de Assunção, por ter participado da rebelião, e mais tarde tomou os hábitos de monja, sob o nome de Margarida. Bem, conte-me as novidades de Moscou. Novidades há muitas, mas nenhuma boa. Presumo estar junto com o irmãozinho, transformando o país para as inovações, fazendo ruir o sistema antigo. Bem, o urso sabe se cuidar, ironizou sorrindo a czarina. Concordo. Há muita coisa para ser mudada ou corrigida, mas as violências das mudanças do czar semeiam rebelião nos corações e mentes. Não está sendo fácil então para vocês? E por que então, quando podiam, não se manifestaram nem resistiram? Porque de si se esqueceram? Se meu irmãozinho não tivesse começado a introduzir suas ideias, antes de ter acertado o acordo, a vitória não estaria de seu lado. Ainda que fossem pessoas incultas, ficaram magoados. Há um provérbio que diz: o mujico sabe quem para ele late. Por isso é que o czar sempre viveu em harmonia com os alemães, para que antes pudesse acabar com o poder Zemstov. E agora ele faz o que quer. Quem vai se opor? Alguns com medo ou por buscarem vantagem própria, sociam em tudo com ele, nem que seja parecerem seus palhaços da corte, enquanto outros, ainda que se indignem e se rebelem, o fazem sempre à socapa, isoladamente. A czarina meditou um pouco e prosseguiu. Meu pai não era assim, não agia arbitrariamente. O povo participava nas questões da pátria. Sem dúvida, seu pai tinha muitos planos grandiosos. Deus lhe desse mais vida e tudo seria como se deve. Mesmo assim, ele deixou-nos um belo legado. Deu início à construção de navios em Dedinov, promoveu mudanças no exército, criou cavalaria e infantaria, e o mais importante, solidificou o comando interno, criando 7 departamentos, além de criar um código penal para o povo. Fora isso, expandiu as fronteiras do reino, transferiu gente para a Sibéria, descobriu russos de grande valor. Enquanto hoje o czar designou para dirigir o departamento siberiano um estrangeiro, Vínius. Ainda que ele tivesse aceitado a nossa fé, pelo lado do pai sua alma continua alemã, e levaram-lhe os voievodas siberianos tributos substanciais. Andrei conhece o preço daqueles locais. Há pouco me lembrei do concílio. Bem, agora não temos mais nenhuma esperança de que o czar conclave o concílio. Ele e seus amáveis alemães sabem perfeitamente que o povo, o clero e os boiados, aqueles que ainda não perderam o resto da vergonha, não ficarão de seu lado, e preservando nos recônditos a consciência russa, jamais deixarão os feitores reformarem o sistema fundiário. Diga-se de passagem, e o príncipe soltou um riso amargo, que o czar se preocupa com o bem-estar do povo e para a glória e a beleza da pátria. Como vem escrito em seus decretos, também institui um concílio, mas só que histriônico, zombando daqueles, do avô, do pai e do irmão, que tanto contribuíram para a governabilidade. Ele se intitulou o Arquidiácono Santíssimo, qualificou Boiardo de Duma. No início do ano, o czar, como os seus bobos da corte, inventaram uma nova travessura, abençoar, em homenagem ao deus pagão Baco, um palácio mantido pelo governo, temporariamente chamado de Palácio de Lefort.
Para isso, o sumo sacerdote Zotov vestiu os asquerosos trajes característicos, empunhando sua mitra, em que resplandecia Baco em toda sua nudez, como que lembrando sua devassidão no cajado. Representavam-se Cupido e Afrodite, para que todos vissem o tipo de rebanho que tinha aquele pastor. De 2 cigarros cruzados, montaram crucifixos, com a qual aquele ator foi abençoando o público. Ainda bem que o embaixador do czar, por respeito à fé cristã, recusou-se a profanar os preceitos da Santa Igreja. Não há mais respeito à Igreja. Deus dera que a fé ortodoxa não se exaure. É um estrião esse nosso czar. E a czarina sorriu com desdém. O povo não está para riso com a destruição do sistema antigo. Depositamos excessiva confiança nos estrangeiros e nas crenças de fora, permitindo que eles façam o que queiram. Não é uma coisa boa chamar e permitir que os estrangeiros se misturem ao povo e sejam naturalizados. Suas migrações para cá nem sempre dão certo, apenas favorecem os inimigos. Tudo o que eles pensam de nós escrevem em seus livros injuriosos. Falha-me a memória? Inventaram toda sorte de injúrias contra a Santa Rússia, expondo-nos como um povo desprezível e asqueroso. Os alemães nutrem por nós um ódio violento, pois que lhes é aversivo o nosso estilo de vida, simples e sem desperdícios, já que nós nos contentamos com pouco. Eles tentam destruir as nossas bem-aventuradas tradições para perambular pelo reino todo, como se em suas estalagens, introduzindo luxo e devassidão, pudessem despojar-nos da honra, do bom nome de nossos recursos vitais, como fizeram com os letões e húngaros. Agora estes não possuem nem ordem nem governo. É preferível uma terra estéril, mas com o povo puro. Conheçam-se a si mesmos e não confiem nos estrangeiros, dizia Yuri Krijanich. Talvez você já tenha ouvido falar dos escritos dele, príncipe. Claro, conheci-o pessoalmente em Tobolsk, quando eu estava com o boiado Piotr. É um homem de inteligência rara, e seus escritos são famosos em Moscou. Falou-se muito deles na época. Infelizmente, seus conselhos não deram em nada. Então e hoje ninguém lhes dá a menor importância. É compreensível. Ele era de ascendência eslava, não suportava o espírito alemão. Ele já na própria pátria experimentou a boa fama desses alemães. Já que o czar Pedro ficou com tanta vontade de trazer um sistema alienígena ao nosso país, deveria tomar de exemplo um outro país, aproveitando sua permanência no reino inglês. Ele poderia ter captado muita coisa boa, já que o sistema deles tem muita semelhança com as nossas tradições. O rei inglês governa o povo da mesma forma que antigamente os príncipes russos governavam, utilizando as assembleias populares ou a poucos concílios. Lá, desde longa data, favoreciam as questões da terra e, consequentemente, havia confiança em mais liberdade. O jovem czar, assim que foi ao estrangeiro, não sabia o que escolher. Ofuscado com as maravilhas, tomou o europeu por ouro puro. Pois nos reinos germânicos, assim como em outros, há muita desordem, insubordinação e opressão. Copiar seus regimes em bloco sem repensá-los não se pode, já que nessa parte bastam as nossas porcarias. Bem, príncipe, falei tanto que até estou com medo que lhe aconteça algo por conversar com uma prisioneira revoltosa. Lá vem a irmã Maria para buscá-lo. Adeus e tenha muita saúde. Que Deus abençoe, czarina. Marfa dirigiu-se pela trilha em direção à casa cercada por paliçada, que se via ao longe. Danila, que a reverenciara respeitosamente, tornou a sentar-se no banco e mergulhou em pensamentos. Suas reflexões foram interrompidas pela noviça que se aproximara. Por favor, príncipe, disse ela. Danila ergueu-se lentamente e seguiu-a cabisbaixo. Eles atravessaram os portões do mosteiro e adentraram um bosque de pinheiros, contíguo às paredes da morada das monjas. Logo atrás da curva da trilha, assomou-se uma pequena spa, que servia de cela para a vidente. Junto ao portão, no monte de neve, viam-se fincados 3 espantalhos.
A porta de entrada estava trancada e sobre ela, fixada à parede, uma imagem da Nossa Senhora, diante da qual ardia uma lâmpada. Olhe, príncipe, esta lâmpada jamais se apaga, haja o tempo que houver. A irmã Prascóvia deve ter se trancado porque não quer ver ninguém, pois quando eu vim, as janelas e as portas estavam abertas, disse a noviça, aproximando-se da janelinha para olhar para dentro. Neste instante, de dentro da esbá, ouviu-se uma voz sonora. Entre, Danila, eu estava esperando, e você, irmã, volte ao mosteiro. Preciso conversar com o príncipe a sós. Dominado por um medo supersticioso, Danila adentrou um pequeno quarto, praticamente vazio. Ali se viam apenas 2 bancos de madeira, um pequeno, o outro um pouco maior, e uma mesa, coberta por toalha branca, na qual jazia o pão eucarístico e um jarro de água. No canto viu-se pendurados diversos ícones. O príncipe rezou para as imagens e curvou o talhe em reverência a Prascóvia. Ela era uma velha magra, com o rosto sulcado de rugas macilentas. Seus olhos escuros ardiam de expressão e brilho estranhos. Nas mãos tilintava uma corrente de ferro. Oh, meu amigo desditoso, não quis você se atrelar à carruagem ignominiosa de Satanás com 7 pecados capitais na boleia, que escarnece da fé e profana a cruz, e o povo se lhes prostra, venerando a força dos vícios e vendendo a sua alma por ouro. Você não quis, isso é bom, mas como é dura a provação que lhe envia Deus, que injúrias e humilhações dos forasteiros o aguardam. Subitamente ela soltou um grito desatinado e recuou. Seus olhos esbugalhados pareciam terem visto algo medonho. Oh, que macina! Oh, que dia fatídico! Vejo sangue em você. E que sangue! Melhor você não ter nascido. É terrível a sua provação. Calabouço e tortura o ameaçam. Perderá um filho, mas ganhará uma filha. Danila cambaleou ao ouvir essas palavras e premeu as mãos no peito. Deus misericordioso, o que eu fiz para merecer a sua ira? Sempre procurei viver conforme suas leis, servi honestamente a você e à pátria. Ele se recostou na parede, cerrou os olhos e pelas suas faces escorreram lágrimas cálidas. Entretanto, a fraqueza não perdurou muito, e Danila se recompôs. Ao ver que Prascóvia caíra de joelhos diante dos ícones, ele também se ajoelhou perto dela, e uma prece ardente acendeu do seu coração aflito. Ele se entregou à prece, entregando submisso em mãos de Deus seu destino e sua vida, e este ímpeto de exaltação da fé levou sua alma longe da terra com seus sofrimentos. Prascóvia levantou-se e olhou meditativa para ele. Em seguida, pôs-lhe as mãos na cabeça e no ombro. Danila estremeceu e virou-se para ela. Não chore, príncipe. Deus ouviu suas preces. Ele vê seu coração íntegro e puro. E a rainha celeste cobriu com um manto de proteção. Mas prepare-se para a longa jornada. Em menos de 3 auroras, você se alcançará a outro mundo. O olhar inspirado e perscrutador tornou-se afável, e a voz habitualmente severa e ríspida soava profunda e meiga. Danila empalideceu, mas benzendo-se com o sinal da cruz dilatado, dobrou o talhe por 3 vezes de joelhos. Oh Deus, seja feita sua vontade, disse ele em tom comovido. Levantando-se, ele agradeceu a bem-aventurada e pediu que ela rezasse por ele, o que ela prometeu fazer. Vá em paz, acrescentou ela, acompanhando-o até a porta. Subitamente, ao ver pela porta entreaberta os espantalhos fincados, ela ficou dominada por fúria ensandecida. Saindo para fora, começou a correr e saltitar em volta, chutando-os com os pés. Alegre-se e vibre, bando ignominioso de forasteiros, vocês têm mais um inimigo vencido, mas um servo fiel da Santa Rússia foi sentenciado à morte. Agarrando uma vassoura perto do portão, Prascóvia começou a desferir golpes nos espantalhos, derrubou-os, pisoteando-os. A crise de loucura foi aumentando. Da boca escorria espuma e os olhos saltavam das órbitas. Subitamente, como que ceifada, ela tombou inânime sobre o chão.
A irmã Maria, que esperava não longe do bosque, foi correndo em socorro e ajudou o príncipe a levar Prascóvia para a cela, onde a entregaram aos cuidados de uma irmã de cela. Em seguida, os dois, a noviça e Danila, dirigiram-se ao monastério. O príncipe encontrou a madre superior ainda com Helena, pedindo que a filha se retirasse. Narrou o encontro com Prascóvia e as suas predições. Não quis Deus tomar minha vida antes, no campo de batalha. Agora me chama a si. Bem, morrerei também na luta pela pátria, por sua glória e tradições, contra o inimigo insolente. Abençoadas sejam seus sábios desígnios. Madre Porfíria desabou em pranto. Não chore, irmã. Dirigiu-se a ela meigamente. Cada um de nós deve estar pronto para atender ao chamado de Deus. Por acaso não somos aqui visitas fugazes? Para mim, pelo menos, o Todo-Poderoso brindou com graça especial, indicando-me a hora da ida, para que eu pudesse preparar-me dignamente. Ficarei aqui por mais um dia, pois gostaria de passar esse tempo em preces. Comungarei de manhã e depois partirei a Moscou, onde aguardarei pela vontade de Deus. Após breve conversação com a Madre Superiora, Danila retirou-se para a igreja, onde em jejum, orações e arrependimentos passou o dia e a noite. Depois confessou e comungou na hora da liturgia. Após uma refeição frugal com a superiora, ele despediu-se e partiu. Helena dormiu mal aquela noite. A narrativa de Lisa deixou-a deprimida. Ela rezou longamente, chorou muito em sua alma, amadurecia lentamente uma decisão firme, a de que melhor seria aceitar os hábitos do que casar com o barão. Além disso, afligia um medo indefinido e um receio febricitante, que ela não podia explicar. Esse sentimento perturbador aumentou ainda mais durante a refeição, antes da partida do pai, enquanto ela notou o nervosismo incompreensível e as lágrimas silenciosas da tia. Assim como uma expressão inexplicável nos olhos do pai, a despedida também foi estranha e incomum, mas comprida e comovente. Com o coração opresso e mau pressentimento, ela subiu na carruagem que partiu para Moscou. Capítulo 7. Ao saber que a irmã não iria ao baile, Artemi ficou possesso, tanto quanto também ficaram Ana Petrovna e o barão. Nenhum deles duvidava. Entretanto, que desse modo ou outro, eles alcançariam seus objetivos. A teimosia de Danila, todavia, deixava-os furiosos, fazendo com que quisessem vingar-se dele e de Gleb. Assim, o ilustre sobrinho e a tia empenharam todos os recursos na corte para tirar do caminho ambos os homens insubordináveis. Dorfgame, por sua vez, prometeu recorrer às pessoas influentes e na família dos Monsov garantiram-lhe apelar diretamente ao czar. O barão era um dissipador arruinado. Se bem que de estirpe nobre, seus parentes da Curlândia mandaram o pândego empobrecido para a corte do czar reformista, onde ele poderia emplumar-se e até fazer uma carreira. Sendo um alemão da gema, ele odiava e desprezava a Rússia e os russos, mas é compreensível, tal ódio não se estendia a bela e principalmente rica herdeira, alvo de sua conquista, casamento com que era assaz vantajoso. No dia do retorno de Danila com a filha, Dorfgame com 2 amigos foram para a casa de um conterrâneo, que conseguira adquirir uma casa própria, perto da entrada da cidade. Eles precisavam passar por uma praça diante dos portões fortificados, onde havia um posto de sentinela e alguns soldados paureavam em voz baixa. Bem ao lado dos portões, estavam sentados num banco 2 guardas que fumavam. Desde a tarde havia nevado muito, e o vento juntara enormes montes, de modo que a caminhada era difícil. Dorfgame e amigos venciam o caminho lentamente em fila indiana, trocando gracejos, quando de súbito, emparelhando-se com o banco, um dos alemães escorregou e espatifou-se no chão. Sua queda foi recebida com uma explosão de gargalhada. Ele ficou todo coberto de neve. Os guardas correram para acudir, levantaram-no e ajudaram a sacudir a neve. Mas ao receberem pelo empenho um agradecimento seco,
voltaram para o banco, acompanhando os alemães com olhares de desprezo. Viu só os patinadores? Resmungou um deles, acendendo o cachimbo. Ouça, tenente, disse o outro. Notou o casaco do alemão, viu de que é feito? Como não? Brocado vermelho de primeira, igual que nós tosamos outro dia do boiado. Vou lembrar por muito tempo. Ele me brindou com tal bela bofetada que fiquei uma semana de cara inchada. Isso passa. Sua cara sarou. O importante é que o alfaiate pagou bem pelo brocado. O pior é que agora passam poucos boiardos. É uma monotonia. Justo agora que estamos acostumados a cortar-lhe as barras. Terente escangalhou-se em riso. Ah, pegou o gosto. O trabalho é rentável. Não podemos nos queixar. Os alfaiates pagam bem pelas barras de brocado para fazer coletes. Os barbeiros pelas barbas para perucas. Ah, isso é que são tempos novos. Antigamente se dizia que, quando os patrões brigam, os criados apanham. Hoje em dia, as barbas dos boiardos vão para as perucas dos criados. Passou-se meia hora e os guardas continuavam a fumar, agora calados, trocando vez ou outra umas palavras. Subitamente, Terente deu uma cotovelada no companheiro. Olhe, Mitiuca, Deus deve ter ouvido seus queixumes. Lá vem se aproximando uma carruagem com um velho boiardo de barba branca e uma mulher envolta em manto. Devem ser de estirpe nobre, pois são acompanhados por 3 ginetes de guarda. A presa vem direto ao seu caçador. Vamos rápido. Ele assobiou e correu em direção à pesada carruagem de Danila, que, mergulhando em buracos, arrastava-se lentamente pela estrada. Atendendo ao chamado, os soldados acercaram-se dos ginetes e, agarrando os cavalos pelos arreios, gritaram a pulmões cheios. Parem, parem. Imediatamente a carruagem foi cercada, as portinholas abertas e o príncipe com a filha retirados para a neve. Inutilmente o príncipe Lia e os criados tentaram se defender. Todos foram dominados e Danila foi arrastado pela praça aos gritos. Gosta de desobedecer ao czar, não é? Espere só, nós lhe daremos uma lição. Uma multidão de soldados cercou Danila, dirigindo-lhe ofensas. Nós o soltaremos em paz, paizinho. Só lhe apararemos as barras do cafetã e diminuiremos o tamanho da barba, dizia um. E não cobraremos nada pelo serviço, motejou um outro, arrancando uma gargalhada dos companheiros. Somos alfaiates e barbeiros do czar. Durante a cena que se desenrolava, Dolphegame com os companheiros saiu da casa do amigo, onde se regalaram de comida e bebida. Eles viram na praça uma multidão e, ao notarem o coche detido, atinaram o que estava acontecendo. Vamos rápido dar uma olhada como se faz um cafetã moderno para um desses bárbaros, gritou Dolphegame. Ele correu em direção à multidão e pôs-se energicamente a abrir o caminho para a passagem. No meio das pessoas que seguravam alguém cujas barras de cafetã eram cortadas, o barão não havia reconhecido Danila. Além do mais, o espetáculo não lhe era de todo inusitado, pois presenciara por várias vezes esse tipo de justiçamento. Neste inteirim, ele viu uma mulher envolta em manto, que desesperada torcia as mãos e tentava inutilmente passar através da multidão para acudir à pessoa, vítima da violência. O alto e esbelto talhe e a densa trança loira que escapava da manta seduziram Dolphegame, sempre pronto a arrastar as asas por qualquer mulher bonita. O vinho profusamente bebido também lhe incendiara a imaginação. Largando os amigos que gritavam e achincalhavam o príncipe, ele correu em direção à mulher sob a manta e se lhe pôs no caminho. Espere, minha beldade, mostre-me o seu rostinho e me brinde com um beijo. Já foi o tempo de vocês se esconderem sob o véu como as turcas. A mulher estacou imóvel e jogou os braços como que querendo empurrá-lo. Esse, com riso insolente, agarrou-a pelo manto, arrancou e tentou beijá-la, mas subitamente empalideceu, balbuciando desculpas. Diante dele, assomava-se o rosto de Helena, cadavericamente pálido, que o fitava com olhar de desprezo e ira. Esta cena muda foi interrompida por Danila.
com cafetã em frangalhos, com barba cortada pela metade. Ele conseguiu se livrar das mãos da soldadesca e lançou-se, espumando pela boca, sobre o barão, ao ver que este tentava abraçar a filha. Canalha, urrou ele, brindando Dorfgame com um par de boas bofetadas, soltando sangue pela boca. Do ataque inesperado, o barão cambaleou e caiu na neve. Apesar da força hercúlea do príncipe, os 3 alemães enfurecidos conseguiram derrubar o velho, que recebeu uma chuva de chutes e golpes de bastões. Eles cuspiam-lhe no rosto, pisoteavam e chutavam com os pés. A violência era acompanhada de palavras chulas, mas Danila já estava inconsciente. Provavelmente, eles o teriam matado, se o povo que então se juntara não tivesse tomado partido do príncipe. Ouviram-se ameaças em voz alta e maldições dirigidas aos alemães. Ergueram-se punhos e a multidão começou a estreitar o cerco aos heróis daquela cena ignóbil. Os alemães decidiram que provavelmente era mais seguro sair dali. Insolentes, eles ameaçaram fazer queixa ao czar, e a multidão assustada deixou sair. Nesse interim, os criados do príncipe ergueram Danila e o levaram para a carruagem. Helena também tomou apressado o assento, e o carro, sem dar muita importância ao caminho emburacado, desembestou em direção à casa. No caminho, Danila recuperou os sentidos, mas já ao pôr o pé no degrau da escada, cambaleou feito ébrio, de modo que ele e Antipe tiveram que ampará-lo. A numerosa criadagem que se juntou para receber o senhorio ficou assustada e emudecida ao ver o rosto desfigurado do príncipe, sua barba cortada pela metade e os trajes esfarrapados. A velha matriona não conseguiu conter um grito de pavor. Como se tivesse acordado de um sono profundo, Danila estremeceu, parou no patamar superior da escada e voltou-se para a criadagem ajuntada. Com olhar irado e tardejante, esquadrinhou os presentes e soltou uma gargalhada estridente e amarga. Vejam e admirem como é homenageado um velho servo do czar e da pátria, só porque ele não quis vestir um cafetã germânico. Nenhum vagabundo merece ser tratado assim. Os alemães, esses cães imundos, cospem-lhe no rosto, arrancam os véus de nossas filhas e as achincalham. Ah, lembrem-se bem como rendem homenagens, hoje em dia, aos príncipes russos. Ele se virou e foi ao aposento, onde os criados o vestiam em roupa limpa. Em sua barba torta ele não quis, contudo, que ninguém mexesse. Perguntando do filho, soube que Artemia, ainda na véspera, saiu com um amigo, mas deveria voltar naquela noite. Ordenando que lhe mandassem o padre Varnava, Danila trancou-se com ele no quarto, dando ordens expressas para não ser incomodado. Toda em lágrimas, Helena se atirou nos braços da babá, e a velha, com meiguice materna, pôs-se a acalmá-la e a levou ao quarto. Mas os nervos de Helena não suportaram tanta tensão. Já no quarto, a princesa deixou-se cair na poltrona e chorou convulsivamente, até que, depois de chorar à vontade, ela se acalmou, com a cabeça deitada no colo de Matriona, que a afagava e balbuciava palavras de consolo. Finalmente, Helena se ergueu, esquadrinhou com olhar cansado o quarto, e ao ver junto à parede o espelho com moldura dourada, estremeceu. Seus olhos faiscaram e as sobrancelhas franziram-se. Pegue todos os vestidos e os demais trapos, presentes da tia, embrulhe o espelho e mande tudo de volta, juntamente com a camareira estrangeira. Nunca mais eu vestirei essa sem-vergonhice, causa de tantas ofensas para mim e meu pai, explicou ela, ao ver o rosto surpreso da babá. Juro-lhe diante da Nossa Senhora, e ela apontou para a imagem que pendia no canto, que até o fim dos meus dias jamais usarei outros trajes, senão os que me costurara minha mãe. Oh, minha princesa querida, meu raio de sol, Deus abençoará por isso. Animou-se Matriona, chorando de alegria. A velha pôs-se imediatamente a juntar as coisas. Ao ficar sozinha, Helena sentou-se junto à janela e começou a meditar. Já não chorava, mas o coração doía de amargura rancorosa, jamais antes vivida, e do amor próprio ferido.
Ela se indignava só de pensar na violência selvagem, vítimas da qual eles foram no posto fronteiriço. E esse sentimento amargo de ultraje dilacerava sua alma. Ela queria gritar o tanto que tinha pena do pai humilhado, acostumada a vê-lo sempre respeitado, enquanto as mãos de soldadesca vulgar trataram o príncipe como o último dos vagabundos. E esse cão Dorfgame, dizia ela para si, ousou ainda cuspir-lhe no rosto e ofender-me, arrancando o manto e exigindo um beijo na rua diante do povo. Ele não reconheceu aquela a quem cortejara, mas só pelas vestes deveria saber que diante dele estava uma mulher nobre, não uma criada qualquer. Seus punhos se crisparam e novamente ela foi dominada por fúria e desprezo. Então é assim que esse cavalheiro refinado, tão elogiado pela tia quem prometeram me vender, externamente é um doce, mas na verdade um homem vulgar e selvagem. E eu quase o troco por Gleb. Graças a Deus compreendi a tempo. Não valem todos esses insólitos modismos, esses costumes estrangeiros que medram agora na Rússia. Isso só aviltou os nossos e fez com que nos humilhássemos diante da estrangeirada insolente. Algum tempo depois, Matriona veio sorridente e informou que toda a porcaria alienígena junto com a camareira deixaram a casa. Anunciou também que o príncipe se trancou com o padre Varnava, pedindo para não ser perturbado. Helena ficou sozinha, e aos poucos sua perturbação foi amainando. Durante a noite, porém, ela não conseguiu conciliar o sono, e só de madrugada esqueceu-se num torpor pesado e inquieto. Capítulo 8. No dia seguinte, o príncipe Danila não saiu do seu quarto, pois não se sentia bem. Doía-lhe a cabeça e uma grande fraqueza dominava o seu corpo. Estava vestido como habitualmente, em trajes tradicionais russos. Antipe foi proibido de tocar em sua barba semi-tosada. É assim que eu quero ser enterrado, resmungou ele. Afundado na poltrona e apoiando a cabeça com a mão, ele ouvia calado o padre Varnava ler monotonamente o evangelho. Sobre a mesa via-se uma bilha e uma taça de prata maciça meio vazia de vinho. Danila estava tão entretido em pensamentos que não notou a chegada da filha, que se ajoelhou ao seu lado e, pegando-lhe a mão, premeu aos lábios. Paizinho querido, perdoe-me por ter lhe causado tantos desgostos, disse Helena meigamente, pálida e febricitante de perturbação. Conscientizei-me da minha cegueira insana e juro-lhe que nunca mais os estrangeiros me seduzirão com seus costumes. Os ultrajes que passei com você ontem fizeram abrir os meus olhos. Danila estremeceu, empertigou-se e uma alegria límpida iluminou seu rosto, envelhecida em muitos anos em menos de um dia. Ele atraiu a filha e a beijou meigamente. Deus abençoe minha querida criança. Por suas palavras, são estranhos e misteriosos os desígnios de Deus. Através da ignomínia e ultraje, a verdade iluminou seu coração. Feliz, Helena aproximou o banco e sentou-se aos pés do pai, segurando-lhe a mão e ouvindo com devoção a leitura das Escrituras Sagradas, novamente reiniciadas depois de sua interrupção. Assim, nessa paz, passou cerca de uma hora, quando de repente ao quarto irrompeu Ilia, anunciando que viera Ana Petrovna querendo falar com o irmão. Mal terminara ele de fazer o anúncio, a porta abriu-se ruidosamente e no quarto entrou em passadas vacilantes, tão rápido quanto lhe permitiam os saltos, Ana Petrovna. Estava visivelmente contrariada, uma vez que o rosto, apesar do pó de arroz, era coberto de manchas vermelhas, enquanto os olhos cinza desbotados ardiam de ódio. Ah, foi bom encontrá-la, Lena. Ela calou-se ao deter seu olhar de surpresa muda no irmão e subitamente rompeu uma sonora gargalhada. Sabe com que você está parecendo? Um hematoma embaixo do olho, um galo na testa e barba pela metade cortada. Com quem você arrumou uma briga? Poderia pelo menos aparar a barba para não parecer um estrião. Oh, não. Essa barba é uma bela lembrança de como nos disseminam na Rússia as novas ideias e como veneram a nova moda. Os cabelos grisalhos, devolveu o príncipe sarcasticamente.
Entendo. No caminho de volta do mosteiro, você foi detido no posto fronteiriço e lhe cortaram as bainhas junto com a barba. Observou em tom de desdém mofa Ana Petrovna. Bem feito. Quem manda ser turrão e ter ideias ultrapassadas? 1000 vezes avisei-o disso e até pedi que você largasse todas essas tolices. Agora as minhas palavras foram confirmadas. Será ainda pior. Não demora. Vai levar-nos todos à desgraça. Ela se virou com desprezo e dirigiu-se rispidamente a Helena. Hoje de manhã recebi notícias incríveis. Você ousou devolver-me os presentes que lhe dei e despedir a pobre Suzette, cujos olhos ainda estão vermelhos de tanto chorar. Ela não entende o que tenha feito para merecer seu descontentamento. O que significa isso, pode me dizer? Helena aproximou-se da tia. Isso significa, começou ela, olhando firmemente para a tia, que a minha cegueira acabou. Eu compreendi finalmente como é ignominioso desprezar o que é nosso. Estou achando que você, menina, perdeu o tino, interrompeu a irada Ana. Você é uma idiota ingrata, já que não compreende a fortuna da liberdade, já que não dá valor às transformações dadivosas que propiciam a liberdade de sair de casa. Sim, abriram as nossas casas, mas para que tivéssemos mais liberdade, junto com os nossos pais, irmãos e maridos, defender, amar e venerar a terra-pátria, e não para insultá-la e humilhar diante de qualquer forasteiro. Oh, meu Deus, ela perdeu o juízo, interrompeu Ana Petrovna, agitando em desespero as mãos. O que lhe fizeram no mosteiro, já que tudo está correndo tão bem, e tanto na comunidade alemã como junto ao czar estão cuidando do seu casamento? O que dirá Dorfgame quando souber que você está enlouquecida? Ao ouvir o nome do barão, Helena ruborizou intensamente. Seu senho carregou-se e na voz ouviu-se um profundo desprezo. Jamais casarei com o barão. Ontem vi aquele atrevido sem vergonha desmascarado. Dei liberdade ao insolente e ele abusará da gente. E você que tanto elogiou dizendo que era um homem cortês, encantador, o mais digno que o mundo já vira. Pois ontem, enquanto os soldados maltratavam meu nobre pai, esse seu cavalheiro, saído não se sabe de onde, não me reconheceu. Passou a mão em mim e até quis que eu beijasse, e depois me arrancou o manto. Quando então meu pai acudiu afastando-o de mim, ele com seus amigos alemães partiram sobre ele e começaram a espancá-lo. O barão inclusive cuspiu-lhe no rosto. Peço-lhe nem mencionar sobre esse canalha. Eu o odeio e o desprezo com toda a minha alma. Antes tomar os hábitos que me casar com ele. Vermelha de raiva e decepção, Ana Petrovna já ia começar uma preleção para a sobrinha rebelde, quando de súbito a porta escancarou-se e Artemia adentrou o quarto. Ele estava furioso, seu rosto encandecido, os lábios tremiam de ódio. Como que sem notar a presença da tia de Helena, ele correu para perto de Danila, que manteve silêncio durante a discussão da filha com a irmã. Você perdeu o juízo por completo, pai, gritou rispidamente Artemie. Acabei de saber que você ousou bater e machucar o barão Dorfgame e maltratou também o Red Schuster. Eu acabo de sair da casa deles para pedir perdão, mas eles estão muito zangados e querem apresentar uma queixa. Artemie parou para tomar fôlego. O ódio sufocava. O príncipe soltou uma gargalhada seca em resposta. Não acredito. Você foi lá para pedir perdão e você acha que merecerá o respeito desses ignóbeis aventureiros que escarneceram de seu pai? Poupe esses cuidados, eles mesmos vão desprezá-lo por isso. Não me censure ainda. Essa não é hora, quando a sua própria pele está em perigo. Sua resistência tola às sábias e úteis transformações prejudicou enormemente, enquanto sua incrível vulgaridade de ontem saiu das medidas e pôs tudo a perder. Nos dias de hoje, não se pode mais entregar-se aos costumes bárbaros de soltar os punhos nos maxilares de pessoas inocentes. Você deve, sem falta, ir à casa desses senhores e expressar pessoalmente um pedido de desculpas, se quer evitar desgostos mais amargos. Danila novamente desfechou uma gargalhada seca de escárnio, o que aumentou ainda mais a fúria de Artemie. Apenas isso?
Eu devo ir beijar-lhe as mãos e pedir perdão por não ter tolamente avaliado a honra que eles me deram por terem cuspido na minha cara e me brindado com chutes. Fez bem, filhinho, por ter se desculpado por mim, porque eu não sou da laia de traidores que rastejam aos pés dos estrangeiros como você, que só consegue dar uma risadinha quando sua irmã é humilhada, quando lhe arrancam o véu e tentam beijá-la na rua como fez aquele tão sarnento alemão Dolphgame. Já que você chegou ao tal ponto de infâmia, não posso fazer nada, mas como você se atreve, fedelho, exigir de seu pai de cabelos brancos que ele vá pedir perdão àqueles que o ultrajaram. Danila endireitou-se e mediu o filho com olhar furioso. Ouviram como um filho culto fala com o pai? Bem, basta dessa cultura nesta casa. Fora daqui que os seus pés jamais cruzem o limiar da porta dessa casa. Eu o expulso e não quero vê-lo nunca mais. Dessa vez, foi Arteme que desfechou um riso de escárnio. Será? Não estará você muito apressado em expulsar-me da casa? Logo veremos quem será o dono daqui, você ou eu. E ele mediu o pai com um olhar insolente. O rosto então pálido de Danila enrusbeceu e ele se pôs a tremer tudo como que febril. Cale-se, maldita criatura! Vergonha da minha família! Urrou ele em voz irreconhecível. Mas ao notar um sorriso arrogante e provocador no rosto de Arteme, ele agarrou da mesa a taça e atirou-a no filho. O pesado objeto acertou Arteme na têmpora. O sangue jorrou e o jovem, sem soltar um grito, tombou inânime no chão. Estabeleceu-se um silêncio mortal. Ana Petrovna e Helena estavam petrificadas de pavor. Instantes depois, elas se lançaram até Arteme, que jazia imóvel, com olhos esbugalhados e vitrificados, o rosto coberto de sangue que afluíra da boca e do nariz. Aproximou-se Varnava e olhou para o corpo estendido. Está morto. É a mão de Deus, pronunciou ele majestoso, elevando os braços para cima, que atingiu o filho impuro que ousou ofender a cabeça venerada do seu pai, colocando-se ao lado de seus inimigos. Sua alma criminosa arderá no inferno até o terrível juízo final. Helena, trêmula e ajoelhada perto do irmão, pôs-se a limpar o sangue de seu rosto. Ana Petrovna levantou-se com uma agilidade insuspeita. Assassino maldito! Infanticida, monstro! Seu lugar é no pelourinho, gritou ela, sacudindo os punhos e correndo fora do quarto. Mas Danila parecia não ouvir. Seu olhar fixara-se no corpo do filho. Ele parecia petrificado, encostado à mesa, premendo a mão contra o peito e respirando com dificuldade. Nem ao menos se mexeu, quando o médico alemão que vivia na vizinhança, chamado por Elia, confirmou que Arteme estava morto. Dominadas pelo pavor, Helena e a criada não ousaram se aproximar do príncipe. Varnava já tinha ido embora. Finalmente o príncipe voltou assim e com gemido surdo cobriu o rosto com as mãos. Ah, então é este o verdadeiro sentido das palavras de Praskovia. Vejo sangue em você. E que sangue! Que horror! O sangue do próprio filho que eu matei. Oh, que triste sina! Porque não foi ele que acabou comigo. Danila desabou em pranto e todo o seu portentoso talhe tremia dos soluços. Depois de dar alguns passos, ele agarrou a gola da camisa. Ah, estou me sufocando, balbuciou. Seu rosto tornou-se vermelho e transfigurou em convulsão. Ele balançou impotente as mãos, como que tentando se agarrar em algo e caiu no chão. Helena soltou um grito e lançou-se para acudi-lo. Paizinho, paizinho, não morra, suplicava ela, louca de pavor, dor e desespero. Os corpos do príncipe e de Arteme foram colocados nas camas dos respectivos aposentos. Danila recuperou os sentidos 1 hora depois. Ele rejeitou os cuidados do médico. Não preciso de um médico de corpo, mas de alma, disse ele. As predições da venerada Praskovia confirmaram-se com precisão, e não verei mais a aurora de amanhã. Estou morrendo, e a minha alma é onerada com um pecado hediondo. Mas a punição de homens não me atingirá, já que a Rainha Celeste protege o servo pecador com o seu manto. Não chore, o que Deus fez é para o nosso próprio bem. Algum tempo depois, veio o sacerdote da igreja vizinha, um ancião de cabelos brancos,
amigo e pai espiritual da família havia longos anos. Ele confessou e comungou o príncipe, prometendo ficar à sua cabeceira para, alternando-se com Varnava, ler as sagradas escrituras e orar. Sobreveio uma noite longa e angustiosa. A morte parecia abrir suas asas negras sobre a vítima do destino, e a presença da misteriosa e ameaçadora visitante oprimia os que lá se encontravam. Branca e deprimida, Helena não abandonou o leito do pai, dando-lhe de beber e amparando durante os acessos de falta de ar. No fundo do quarto, Ilia e Matriona, juntamente com alguns servos, oravam genuflexos diante dos ícones e choravam amargamente. De madrugada, Danila recuperou-se do esquecimento e mandou vir o diácono, ao qual ditou a última vontade. Para o caso de não serem os bens todos tomados pelo czar, disse ele, sorrindo com amargura. Ele legou somas vultuosas para os mosteiros, dava alforria a seus servos, e o resto do patrimônio passava para Helena. Após assinar o testamento, ele ficou novamente fraco e entrou em sonolência. Helena, com o coração deprimido, auscultava a respiração pesada e esforçada do pai. Ela fora tão dominada pela dor que só notou a vinda de Gleb quando este já estava ao seu lado. O jovem boiardo estava pálido e visivelmente perturbado. Ele se curvou sobre o enfermo e em seguida, num sussurro nervoso, perguntou: "O que aconteceu, Helena? Custa-me acreditar no que dizem." Helena, também sussurrando, narrou resumidamente tudo o que aconteceu na volta do mosteiro, descrevendo os pormenores da morte de Arteme. Sua voz interrompeu-se e o choro abafou as palavras. "E veja como ele está desde ontem," continuou ela, a custo dominando a perturbação. Ora jaz inconsciente, ora parece reviver tudo o que lhe aconteceu de horrível e humilhante junto ao posto e depois aqui com Arteme. E quando volta a si, a febre redobre e ele chora amargamente. O médico diz que ele não dura até amanhã, ou ficarei sozinha no mundo. Ela cobriu o rosto com as mãos e, pondo-se de joelhos, recostou a cabeça na mão fria e imóvel do pai. Uma pena profunda refletiu-se no rosto de Gleb, e seus olhos anuviaram-se de lágrimas. Sim, meu padrinho infortunado, foi uma provação dura que Deus lhe deu, suportar essas ofensas e os remorsos de ter matado o próprio filho. Neste instante, o enfermo se agitou e balbuciou perturbado: "Deus, tenha piedade de mim, pecador." Por seu corpo percorreu um tremor. Ele abriu os olhos. Quando ele viu Gleb, um sorriso triste fugiu em seu rosto. "Como estou feliz, meu filho, de vê-lo antes de morrer. Quem ia pensar, quando nós nos despedimos na última vez, que você iria me ver moribundo, ultrajado e assassino, não é verdade? Deus vê a nossa alma, padrinho, e julga diferentemente os homens. Não tenho dúvida de que junto ao altar do Todo-Poderoso você encontrará um julgamento justo, a misericórdia e o perdão," disse Gleb em tom convincente e suspirou profundo. "Venho para despedir-me. Caí em Opala. Estão me mandando para Votna, longínqua. O que devo fazer inapelavelmente? Sou desnecessário aqui, tal como você. Assim tiraram-me do caminho. Não se amargure com o desterro. Acredite-me. É melhor viver na sua pátria, entre pessoas fiéis, do que aqui à primeira vista. Livre, mas na essência um lacaio. Lá você será seu próprio dono, e ninguém vai impedi-lo de respeitar os costumes antigos. Pedir para ser escravo ou rastejar diante de toda a espécie de aventureiros. Só Deus sabe o que está acontecendo, meu filho." Gleb abaixou a cabeça. "É verdade, padrinho, mas é tão horrível quando se está sozinho." Helena estava em pé ouvindo atentamente. Seu lindo rosto ora enrusbecia, ora empalidecia. Pelo visto ela hesitava, mas finalmente estendeu a mão ao seu ex-noivo. "Se você puder perdoar a minha cegueira e ainda me ama, não ficará sozinho no desterro. Segui-lo-ei a todos os lugares como uma esposa fiel, compartilhando as tristezas e alegrias. Meus olhos se abriram, não me entorpece mais a mixórdia estrangeira, e juro que por toda a vida preservarei fielmente os preceitos do Pai, amar apenas o que é nosso, russo, e não estrangeiro." Gleb ouviu atordoado.
e uma grande alegria tomou conta de seu ser. Ele atraiu Helena a si e a beijou. Tudo está perdoado e esquecido, minha querida. Abençoa-nos, Pai. Vê, Helena é sua verdadeira filha. Ela jamais perdoará o insulto que lhe foi dirigido e a miragem estrangeira que nós já ofuscará daqui para a frente. Contra todas as expectativas, Danilo ergueu-se sozinho e sentou-se no leito. Suas faces brancas coraram-se levemente e os olhos brilharam alegres. Uma enorme graça enviou-me o Criador misericordioso ao permitir que eu vivesse até este momento de felicidade e saber que vocês estão unidos e que a minha filha não ficará sozinha e abandonada. Abençoo-os de toda a alma, meus filhos queridos. Que Deus os guarde e ajude por toda a vida. Ele premeu-os ao peito, mas o último esforço enfraqueceu suas forças. Ele deixou-se cair nos travesseiros. Paizinho, gemeu Helena, abraçando o pai em desespero. Entenda, Helena, pronunciou com esforço Danila, a morte para mim é libertação. Um minuto após, ele sussurrou surdamente. Estão vindo, mas já é tarde. Seu corpo estremeceu e retesou-se. Era o fim. A alma imortal a desejava longe do pecaminoso sofrimento terreno. Gleb cerrou os olhos do falecido e todos se puseram de joelho. O sacerdote começou a recitar orações pela alma de quem passou deste mundo. No quarto vizinho, ouviram-se neste instante passos pesados, o tilitar das armas e vozes altas. A porta abriu-se com estrondo e no quarto entrou um oficial seguido por soldados. Nas mãos do oficial havia um papel. Ele anunciou que tinha ordens de deter o príncipe Danila pelo assassinato do filho e espancamento do barão Dorfgame. Helena, postada junto à cabeceira do falecido, puxou a cortina do leito para melhor iluminar o corpo inânime. Deu um passo à frente e com a voz embargada disse: o príncipe Danila ordenou viver muito tempo e compareceu ao julgamento do Eterno. Atônito com o anúncio, o oficial persignou-se respeitosamente e retirou-se em silêncio com os soldados. O poder dos homens nada mais podia fazer lá. Expedindo as ordens necessárias sobre os 2 sepultamentos, Gleb retornou à noiva que orava chorando, junto ao corpo do pai, e a levou à sala de estar. Ele tentou confortá-la carinhosamente aos poucos. As palavras de consolo, assim como a necessidade de resolver questões inadiáveis sobre o noivado e a partida, trouxeram certa tranquilidade à alma pesarosa de Helena. O jovem boiardo tinha ordens de sair de Moscou o mais rápido possível, de modo que havia muita coisa para resolver. Sentados junto da janela que dava para a rua, eles conversavam tranquilamente, sem dar atenção ao que se passava fora. Por fim, o vozerio ruidoso e o bater dos pés da multidão em movimento foram notados por Helena. Deve ter acontecido algo, surpreendeu-se ela, olhando através da janela. O povo está correndo. Um sorriso amargo perpassou pelo rosto de Gleb. A antiga capital da terra russa está festejando o primeiro dia do ano de 1700. Os tiros de canhões de rifles e a música que estrondeou embaixo da janela abafaram suas palavras. Um minuto depois, uma nova onda de multidão rolava ao lado com cantos e tiros. Ouça, Helena, como estão comemorando o Ano Novo e, ao mesmo tempo, cantam a prece derradeira da velha Rússia. Inicia-se a nova era de lacaios, o século do domínio estrangeiro. Final.